Você veio, amém? Que Deus possa abençoar a sua vida nesse dia chamado hoje, 1º de março de 2026, né? Já estamos no mês 3, olha que coisa rápida, né? Muito rápido, e é uma benção. Hoje a gente está meio cansado, meio triste, pelo sepultamento do meu irmão, né? Vim de Jacarepaguá agora, correndo para estar aqui, mas Deus sabe de todas as coisas, amém? E que o Senhor possa assim falar com você tremendamente no dia de hoje, nesse mês que a gente está começando aí a nova série que é sobre Purim, né? O que é o Purim que a gente está pregando, falando nesses dias, nessa série, que é a festa da salvação, amém? Que a gente possa celebrar isso, falar, Senhor, que bom que existe salvação. Por isso eu te convido a abrir a sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 1, versículo até o 9. A gente tem por hábito aqui na igreja, né, você que está nos visitando, não projetar a Bíblia, porque estimular as pessoas a trazer a Bíblia para a igreja, né? E aí, se você puder auxiliar alguém que está sem Bíblia, auxilie o irmão, vai lá, compartilhe com esse irmão a palavra de Deus, amém? Glória a Deus. Eu posso ler? Você achou aí? Amém? Diz assim a palavra do Senhor. E quando Abraão era da idade de 99 anos, o Senhor apareceu a Abraão e lhe disse: eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda diante de mim e seja perfeito, e ser perfeito, e eu farei o meu pacto entre mim e ti, e multiplicar-te-ei excessivamente. E Abrão caiu sobre a sua face, e Deus falou com ele, dizendo: quanto a mim, eis que o meu pacto é contigo, e tu serás um pai de muitas nações. O teu nome não se chamará mais Abrão, mas teu nome serás Abraão. Ele está disputando comigo aí. Pois o pai de muitas nações eu te fiz, e eu te farei extremamente fértil, e farei nações de ti, e reis sairão de ti, e eu estabelecerei o meu pacto entre mim e ti, tua semente depois de ti, nas tuas gerações, para um pacto eterno, para ser um Deus para ti, para a tua semente depois de ti, e eu darei desculpa a ti, e para a tua semente depois de ti, terra em que estás estrangeiro, toda a terra de Canaã, para possessão eterna, e eu serei o seu Deus. E o último versículo 9 diz: e Deus disse a Abraão: portanto, tu guardarás o meu pacto, a tua semente depois de ti, das tuas gerações. Amém? Vamos orar. Pai, muito obrigado por esse dia. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Obrigado pelo teu Espírito Santo, que a tua palavra, Senhor, possa entrar em nós agora, que o teu Espírito Santo possa ser o condutor de levar a tua palavra até a cada coração, Senhor, e que o Senhor possa ativar em nós um nível de entendimento, de revelação da tua palavra, e que possamos ser plenamente edificados por ela, no nome de Jesus. Amém e amém. Amém, meu irmão? Amém, minha irmã? Hoje eu quero falar sobre compreendendo o valor de uma aliança. Escuta, meu irmão e minha irmã, Deus é um Deus de aliança. Amém? A pastora há pouco agora falou aqui no momento ofertório sobre os 40 anos ali do maná. Meu irmão, só quem tem aliança faz isso. Só quem é fiel à aliança faz esse tipo de coisa. Sustenta um povo rebelde, de dura cerviz, durante 40 anos. E o povo reclamando: Deus não está vendo, eu vou guardar um pouquinho para mim. E Deus assim mesmo fazendo. Aí você fala assim: mas esse povo era ruimzinho, esse povo era terrível, né? E você? Há quanto tempo você não tem sido fiel ao Senhor, ao pacto, ao Senhor, à aliança ao Senhor? Aí você deve estar pensando assim: toma, distraído.
Mas é uma verdade, meu irmão. O que Deus tem falado com a gente, o que Deus tem falado para você, o que Deus tem orientado você a fazer e você não tem feito. E quando Deus fala isso, Ele está falando, eu estou te garantindo. O que eu quero dizer com isso? Que a gente está entrando agora, na quarta-feira, falando sobre o que? A aliança de milagre. Amém? Vai ser um tempo maravilhoso. Eu acredito que muitas coisas vão acontecer. Escuta, meu irmão e minha irmã, você deve, a partir de você, para você principalmente, fazer essa aliança seria algo maravilhoso. Mas de repente você conhece alguém que precisa de um milagre. Em que área? Às vezes na área financeira, às vezes na área do casamento, às vezes na área da saúde, das emoções. Alguém que precisa de um milagre. Você conhece alguém? Escuta, faça essa aliança de milagre com essa pessoa, seja ousada. A primeira palavra dessa série que nós vamos falar, e os irmãos vão estar ministrando aqui, e a gente também dentro disso vai tentar falar também, vai ser aliança com Deus. Porque, meu irmão, a gente não está falando de Maranata. Maranata é limitada. Não está falando de pastor Jônio e pastora Tininha, que são bacaninhas. Os irmãos de Leozinho, que é legal, né? É engraçadinha, bacaninha. Não está falando disso que nós... O Elohim, então, ontem estava cheio de graças, cheio de palhaçada, né? Mas tudo bem. Não está falando disso não, né, Nando? Não é nada disso que a gente está falando, não. A gente está falando de aliança com Deus. A gente está falando de aliança com o Eterno. E é isso que a gente tem. Fazer aliança com Deus. A segunda palavra que a gente vai ministrar esses dias é fé. Meu irmão, só é fiel uma aliança quem tem fé. Ainda mais com Deus. É fé. Vou andar por fé. Não estou vendo o bagulho acontecer. Não estou vendo o troço, né, viralizar aí, né? Os troços, então, mas vai ter fé. Meu irmão, com Deus vai viralizar. Tu não precisa de TikTok. Não precisa nada disso. Deus viraliza a parada. Então, fé. Terceira coisa, a chave da bênção. Né? Você precisa de uma chave da bênção. E a chave está disponível para você. A quarta, vai ser removendo os obstáculos. Porque às vezes você caminha, e quando você está caminhando muito bem, o que lhe aparece diante de você? Um obstáculo. Mas isso não estava aqui? Então, você vai aprender a remover os obstáculos. Por que eles aparecem na tua vida? Por que os obstáculos aparecem? Porque te impedir de alguma coisa. No quinto, entrega. Entrega de quê, pastor? De todo o teu dinheiro mesmo. Você não é nada disso, meu irmão. Da tua vida, do teu coração, daquilo que você é, daquilo que você pode fazer para o Senhor. Uma entrega. Senhor, eu vou mergulhar, eu sei que Deus vai fazer algo na minha vida. O sexto, são 10 semanas, meu irmão. O poder da concordância. Quando nós unimos fazemos esse tipo de coisa, vamos concordar, vamos estar aqui orando, vamos estar abençoando a tua vida, meu irmão, alguma coisa vai acontecer. Amém? O sétimo, a perseverança. A gente vai estimular você a perseverar, não desiste. Mas nem o que é desistir, não desiste, meu irmão, continua firme, que Deus vai honrar. Amém? E aí, oitavo, a conquista. A conquista, algo vai acontecer na nossa vida. Amém? E aí Deus vai... Você conquistou, Deus vai dar o que a você? Uma nova direção. Deus vai te mostrar, você tem que fazer dessa maneira. É a nova direção. Por que isso, pastor? Porque tem essa necessidade, meu irmão. Você está fazendo um negócio da mesma forma até hoje, 200 anos, e não mudou nada. Então Deus vai te dar uma nova direção. Filho, vem cá, deixa eu te falar uma parada. A direção agora é essa. Esquece aquilo. A direção tem que ser essa, tem que ser dessa maneira. E Deus vai te encaminhar para isso. Nova direção. E por último, a nova vida em Cristo. O que é isso, pastor? Vai mudar, meu irmão. Vai ser transformado. Você não vai perder mais a paciência. Amém? Não vai ficar mais chateado. Você vai se manter fiel. Você não vai ficar mais preguiçoso, desanimado. Nova vida. Amém? Vai levantar, Senhor, vamos lá, que Deus vai fazer algo na minha vida. Então, a gente precisa entender esse Deus. O Deus que é um Deus de aliança. E Deus, ele nunca falhou. Escuta, meu irmão e minha irmã, o princípio da aliança nasceu aonde? No coração do Senhor. Por isso ele nos desafia a fazer isso. E foi ele quem propôs a primeira aliança com o homem, lá em Noé. Ele chamou Noé, vem cá, eu quero fazer uma aliança com você depois de tudo que Noé passou. Meu irmão, Noé construiu uma arca.
mais de 100 anos, o cara construindo, trabalhando, e nego zombando do cara trabalhando. Fazendo aqueles 120 anos, o cara trabalhando ali. Aí ele ficou, veio o dilúvio, encheu tudo. Mas ele ficou 1 ano dentro da arca com a família dele. O cara trabalhou 120 anos para ficar 1 ano dentro da arca. E o Senhor falou, acabou, desce aí. Aí o Senhor, quando desceu lá tudinho, as águas tinham baixado, né? A loucura que foi aquilo ali. Porque, imagina Noé construindo a arca, e as pessoas perguntando, a primeira família dele, ele chegou diante da família dele, olha, Deus mandou construir um barco, uma arca. Que é isso? Aí ele foi explicar. Mas por quê? Porque mulher pergunta, né, no casamento, a mulher pergunta pra caramba, né? É assim. Mas por quê? Porque vai chover. Aí a mulher, o que é chuva? Não tinha, até aquele tempo não tinha chuva. Aí ele explicou, chover é isso. E as pessoas também. O que você está construindo? Um barco, uma arca, para quê? Mas que é isso? Aí ele foi explicar. Mas por que vai? Porque vai chover. Aí vai chover? Vai chover. Mas o que é isso? Aí ele foi explicar a galera. Ó, chuva é isso, vai uma aguinha do céu, vai vir. Aí ele foi explicar para a galera. Então, e ele foi fiel ao Senhor. Quando abaixou tudo, aí que o Senhor falar com ele. Em Gênesis 9, 12 diz assim, e Deus afirmou, eis o sinal da aliança que instituo entre mim e vós, e todos os seres vivos que estão convosco, para todas as gerações futuras. O Senhor falou, eu instituo agora um pacto com você. E qual era essa aliança que o Senhor fez com Noé? Você lembra? O que foi que o Senhor mostrou para ele? Quem lembra, me ajuda aí que eu esqueci. Fala aí, Eloí, você que está esperto, né? O arco-íris aí, nota 10. Menino bom, queria ter um filho assim, né? Nota 10, um arco-íris mostrou. E hoje a turma pega aí o arco-íris e usa para outros negócios, outras paradas aí, né? É o símbolo de outras paradas aí. E não é. O arco-íris é uma aliança que o Senhor fez com Abraão, amém? Com Noé, desculpa. Então, o que é aliança? A aliança é um pacto de unidade, meu irmão. Amém? A aliança ela tem o quê? Tem direitos. E a aliança também tem o quê? Deveres. Feito entre duas partes de comum acordo. Meu irmão, eu não tenho como chegar para mim, me olhar no espelho e falar, Jonas, você é um cara bonito, um cara mais esperto, rapaz. Legal, vou fazer uma aliança com você. Eu não tenho como fazer isso. Eu, para fazer cumprir uma aliança, eu tenho que ter alguém. Fazer um pacto, não, vamos aliançar isso aí. Então, essa unidade, aliança, você vê assim, não, ser unido, ser um com a pessoa, e aí tem os direitos. Eu tenho 35 anos de aliança com minha esposa. 35 anos de casado. Nós somos unidade, somos um ali agora. Né? Temos, dentro desse relacionamento, direitos, e também temos deveres dentro do relacionamento. Eu tenho 35 anos. Nando e nisso tem quantos? Já tem um mês, já não tem mês, não é? Não tem nem um mês de casado de aliança, os dois. 2 anjinhos, né? 2 anjinhos estão ali, caminhando, começando, né? A Nilce acordando aquele cabelo desganhado de manhã, eu falei, meu Deus, que é isso, Jesus? E ele também, aquele bafo, oh, sangue de Jesus, o cara comeu memeia, né? Negócio assim. E os dois estão caminhando, estão se conhecendo. Mas é aliança. E eles vão ser fiéis a isso. Daqui uns dias, daqui uns anos, eles vão estar aqui em cima contando a história deles. Os 10, 20, 30 anos vão estar contando. Foi assim, a gente começou assim, assim. Eu quis matar a Nilce uma vez, na piscina. Eu quase pulei em cima dela. Né? E ela também. Né? Eu quis botar um negócio na comida dele. Né? Coisas assim, eles vão estar contando. O texto é muito dele, mas eles estão aí, firme e forte. Caminhando por quê? Porque Deus, quando eles fizeram a aliança, eles só não estavam no meio da galera. Deus estava ali com ele. Ele falou, eu estou junto, sou testemunha do pacto de vocês. Amém? Então, as alianças, elas são feitas de forma o quê? Voluntária. Você não obriga ninguém a fazer uma aliança com você. Por isso, no casamento, quando eu fiz ali o casamento de Nilce e de Nando, eu perguntei, você está aqui de livre, espontânea vontade? O que o Nando me respondeu? Sim, é claro. E eu perguntei para Nilce, você está aqui de livre, espontânea vontade? Alguém te obrigou? Não, sim, ninguém me obrigou não, eu quero esse menino aí, eu me amarro nele, quero me casar com ele. Foi a mesma coisa com a Tininha. Gente, 35 anos, sim,
E fosse hoje, faria a mesma. Sim, quero sim. Isso é o quê? É uma aliança, é um ato voluntário, mas depois de feito são inquebráveis. Uma aliança, meu, não tem como quebrar. Você não pode nem, você, de repente nem honra a sua aliança, mas ela é inquebrável, não tem como quebrar a aliança. Ah, mas um sai para um lado, outro separa, mesmo a aliança continua lá. A aliança continua lá. E aí a aliança ela nos submete a deveres para conservação da aliança, como declara Gálatas capítulo 3, versículo 15. Por que nós precisamos ter deveres dentro da aliança? Por causa da conservação. Quando a gente fala de aliança, a gente pode falar também de contrato, né? Um contrato, às vezes você faz um contrato, dentro do contrato tem deveres. Você tem que cumprir. E Gálatas 3,15 diz assim, ó, irmãos, falo como homem, ainda que uma aliança seja meramente humana, uma vez ratificada, ninguém a revoga. Eu lhe acrescenta alguma coisa, ou lhe acrescenta alguma coisa. Meu irmão, uma vez que você faz uma aliança, está feito, já era. Não tem como quebrar uma aliança. Ela é inquebrável. A Bíblia também diz que aquele que quebrar uma aliança sofrerá dores. Quando eu falo de quebrar nesse sentido aqui, eu estou falando de desonrar o pacto que você fez. E isto é o que de fato vemos na vida das pessoas. Quando se quebra uma aliança, meu irmão, tem consequências. Quando você desonra uma aliança, tem consequências. Quando pessoas pecam e saem da igreja, o que acontece muitas vezes na vida das pessoas? Divórcio acontece, a sociedade de negócio são desfeitas, brigas, intrigas, desânimos, e, irmão, em alguns casos que a gente vê isso, até morte. Até morte. Porque quebraram um pacto, quebraram uma aliança. Então vivemos numa sociedade onde muitos, com medo dos deveres que uma aliança impõe, não querem assumir o compromisso. A pessoa fica meio, não, para que isso? Não precisa disso. E por isso, meu irmão, as pessoas têm alguns argumentos, começam a levantar argumentos. Meu irmão, toda vez que a pessoa tem argumento para alguma coisa, ela quer refutar aquilo que ela não quer fazer, ela não quer contribuir. Ela começa a inventar assim, não é necessário casar, não, a gente se junta aí o pessoal inventa até um jargão que parece bonito. Casado com fé? Não, como é que não? Como é que é? Juntado com fé? Não é assim, Júlio? É. Não, está com fé, a fé ela vai sustentar. Meu irmão, não vai. Deus vai olhar para você e falar, filho, não rola. Filhão, não rola, não é assim. Esse negócio de juntar, aí as pessoas criam os argumentos. E outro, não preciso ir à igreja para congregar. Não preciso. Porque vir na igreja, irmão, começar a vir na igreja, a pessoa tem que fazer o quê? Assumir um compromisso, fazer uma aliança, ver o que está precisando. Não, vou ajudar, pastor. Eu tenho que ser útil na igreja. Sim ou não? Sim. Outra, não preciso de cobertura espiritual. Eu busco ali o Senhor, a minha intimidade com Ele, e me resolvo. Meu irmão, são argumentos pífios que as pessoas inventam para refutar essa aliança. Então, esses, na verdade, não querem pagar o preço da submissão ao Espírito da aliança, que é o próprio Espírito de Deus. As pessoas não querem se submeter a isso. Querem fazer as coisas a seu bel prazer, da sua maneira. E eu te pergunto, meu irmão, obrigado, Raquel, de você pensar assim, do jeito que você está fazendo até hoje, está dando certo? Está dando muito certo não, pastor, o negócio está meio esquisito. Então vamos mudar? Vamos fazer diferente? E com isso, sem perceber, perdem os direitos que uma aliança traz contigo. As pessoas acabam perdendo o direito. Não tem mais direito disso. Há muitos anos atrás, nós fazíamos parte, eu e a pastora Tininha, de um clube lá em Jacarepaguá, onde tinha piscina, a gente ia para lá, pagava uma mensalidade, tinha um contrato, a gente ia. E por a gente sair, morar em outro lugar longe, a gente não pôde mais ir para lá e não fomos mais.
E com isso foi cancelado o nosso contrato. E esse dia eu liguei para o clube de novo para perguntar. Aí o cara falou, não, me dá teu nome, teu CPF, vem procurar aqui. Eu falei, filho, tu não vai achar. Não, mais de 5 anos, vai ter mais de 5 anos, tem mais de 30 anos, meu filho. E o cara procurou, então você tem que fazer outro cadastro. Fazer um outro pacto. Porque aquele lá, a gente quebrou. Não porque a gente quis, não era legal, mas a gente foi morar em São Gonçalo, era longe, era difícil, e pagava, a gente estava sem situação e a gente acabou cancelando. Então, uma aliança nos impõe deveres. Tem que ter deveres, mas também nos concede muitos direitos. Tipo o casamento, o discipulado. Meu irmão, você tem ali o casamento, tem tudo, tem os deveres, mas também tem os direitos. Né? Tem os direitos. O discipulado também. Na igreja, na filiação, com aquilo que o apóstolo falou aqui, tem direito. E a gente tem que viver isso. Falar assim, Senhor, eu quero honrar a minha aliança. Eu quero honrar a minha vida. Porque, meu irmão, escuta, a gente quando está na igreja, principalmente falando de igreja, a gente está caminhando na igreja, e é nisso que a gente quer. O cerne de tudo é exatamente isso. A gente caminhar nisso claro que dentro da igreja, de uma comunidade, de gente completamente diferente. Imagine duas, da BO, muitas vezes, 2 pessoas só. Imagine um bando de gente, né? Igual a gente aqui. Meu irmão, vai dar umas encrencas umas vezes a outra. Sim ou não? Vai dar um negocinho aí. Uma esquentadinha de cabeça. E a gente vai desistir? Não, vamos resolver. Vamos resolver. Vamos sentar, vamos conversar, vamos passar. O negócio é assim. Isso é aliança. Amém? Você, por exemplo, você estava na tua família lá quando você era solteiro, teus irmãos, principalmente eu que era 7, meu irmão. A galera, meu irmão, dava B.O., ninguém falava, não, eu vou embora. Não tinha isso. A casa estava ali, meu irmão. Nós éramos família. Então, desde a antiguidade, toda aliança feita tinha um preço a ser pago pelas partes. Meu irmão, você tem que pagar um preço. Vai ter que pagar um preço. E você tem que olhar, Senhor, eu preciso estar lá. Eu poderia muito bem, ontem e hoje, falar assim, pô, Léo, Elisa e Williane, prega no meu lugar, eu hoje eu não vou ficar em casa, estou chateado. Não, mas eu falei, eu tenho um pacto, eu tenho um compromisso. Ele falou, eu quero ir lá, eu quero estar lá. Porque é muito fácil eu falar, não vou não. Vou dar uma migué, né? Estou cansado, estou estressado, chateado com toda essa situação. Não vou não. Não, mas eu vou. Eu vou porque eu tenho uma aliança com a turma lá. Eu tenho um compromisso com a turma lá. Não que você não possa fazer isso, meu irmão. Pode, claro que pode. Às vezes o irmão liga para mim, pastor, eu não vou hoje não, tá? Fiquei em casa vendo aqui os Trapalhões, fantástico, vou ver aqui o Big Brother. Né? Puxei lá no fundo, né, Iago? Às vezes a pessoa vai fazer isso. Pode. Você ri, você ora para mim, você não ora? Isso aí, ó. E veja o que é preço, meu irmão. O que é preço, meu irmão? O que é preço? Às vezes um animal, olha só, meu, entende isso? Às vezes um animal era dividido no meio. Dentro, quando as pessoas faziam um pacto, em alguns pactos era feito dessa maneira. O animal, ele era dividido no meio. Seu sangue era derramado em sacrifício. E os contratantes passavam caminhando entre as partes do animal partido, declarando que a parte que viesse a quebrar aquela aliança teria o mesmo destino daquele animal. Ou seja, eles pegavam o animal, repartiram no meio, o sangue, as vísceras que caíam, e eles andavam em cima daquele pacto. Eu me comprometo com você, nós selamos a nossa aliança em cima disso aqui. Isso era a aliança que era feita com eles, eles faziam dessa maneira. Pastor, isso é bruxaria, era pacto, é a maneira de fazer pacto. E foi exatamente esse tipo de aliança que foi feito por Abrão. Em Gênesis capítulo 15, versículo 10, diz assim, Abrão trouxe todos esses animais, cortou-lhe ao meio e colocou cada metade em frente à outra. Em outra parte, e as aves, no entanto, ele não cortou, ou seja, ele pegou os animais que tinha que cortar, era a maneira deles fazer o pacto. As aves ele não cortou, tinha um sacrifício, mas não cortou. Mas os animais eles cortou e fez o pacto. Um outro tipo de aliança, era aliança de quê? Sal, né, Will? O pacto de sal. As pessoas faziam de fidelidade. Eu quero ser fiel à aliança que eu estou fazendo a você.
E o preço eram 2 porções de sal trazida pelos contratantes. Ou seja, eu trazia minha parte de sal, eu e o Léo ia fazer um contrato, ia fazer algo, Léo, vem aqui, né? Aliás, a gente tem feito isso há mais de 20 anos, né? A gente deve ter feito isso. A gente fazia um pacto. Ó, eu vou comer aqui, né? Um pouquinho, tá aqui essa é a minha parte. E o Léo trazia a partezinha dele, essa aqui é minha. E aí fazia aquele pacto de sal. Então, o que acontece? A pessoa dentro disso tinha que ser fiel àquela aliança do preço do pacto de sal. Amém? Ou seja, o sal como um símbolo de fidelidade era misturado e uma parte dizia a outra, separe agora o seu sal do meu. Eles misturavam e falavam assim. Eu falava com o Léo, misturamos nosso sal, agora tira o seu e eu vou tirar o meu. Tinha como fazer isso? Não tinha, era impossível fazer isso. Não tinha como fazer isso. E como isso não era possível, dizia, assim como esse sal não pode mais ser separado, também essa aliança nunca poderá ser quebrada. Amém? Isso era o efeito do pacto de sal. Quando eu assumo um pacto de sal, eu faço a aliança de sal, como a gente está falando todo mês sobre o pacto de sal de missões, meu irmão está fazendo, eu não posso mudar minha posição. Eu já misturei o sal. Não pode ser quebrada. Depois as partes comiam uma pitada de sal. Depois disso eles pegavam, cada um ali comia uma pitada de sal para selar a aliança. Levítico 2, versículo 13. Daí vem o provérbio chinês, que você deve ter ouvido, eu sempre falo isso aqui, só se conhece de fato alguém depois de comer 1 quilo de sal com essa pessoa. Os chineses, eles conheciam a Bíblia. Entende? O que, pastor? Vou ter que comer 1 quilo de sal. Aí minha pressão vai lá nas alturas, meu irmão. Está falando de relacionamento. Ninguém come 1 quilo de sal assim de uma hora para outra. É vida. Como eu falei aqui do Léo, de outros, Daniel. É uma vida que a gente tem caminhado junto. Quantas vezes a gente comeu junto? Outro dia eu fui na casa do Daniel. Daniel fez lá um hambúrguer, né, artesanal, gourmet, cheio de negócio, um pacto de sal que a gente fez. Ali está renovando nosso pacto. E a gente faz isso. Um vai na minha casa, eu faço um negócio. Outro dia o Nando foi lá em casa, eu fiz um negócio para o Nando não comer. Nando, não estou com fome, não. Não, o Léo também falou, vai, fiz um negócio. Não estou com fome, não. E quando eu vi o negócio, não, me deu fome. Agora me deu fome. E comeu o bagulho. E lambeu os beiços. Quando foi? Então, isso é pacto, isso é relacionamento. A gente vai comendo. Quando eu vou na casa do Léo e Raquel, Raquel, né? Léo. Raquel sempre prepara alguma coisa ali. O máximo, Léo, faz um café ali, né? Tudo bem. Mas sempre tem um negócio. Por quê? Isso é pacto de sal, meu irmão. A Sheila também não fica de fora. Sheila vai na cadeira, meu. Sempre, o dia que foi lá conversar com ela, salgadinho. Tinha um negócio, tava, opa, vamos embora. Renova o pacto. Isso, o Júlio está para fazer uma abóbora, um carne seca com a gente aí. Vamos começar a fazer a renovação do pacto aí. Amém? Isso é pacto, a gente está começando isso. Então você faz isso e isso é extraordinário. Amém? Então, escuta uma coisa, meu irmão. O mesmo acontece aonde? Na ceia do Senhor, através do pão e do vinho. Que nós ingerimos. Amém? Os quais simbolizam a vida de Cristo no meu corpo. A ceia simboliza isso. E a minha vida é inserida no corpo de Cristo, que é quem? A igreja. Ou seja, o pacto de sal é isso. A vida de Cristo é a minha vida, e quando eu como, eu estou participando, a minha vida no corpo de Cristo, que é a igreja. Eu me dedicar à igreja. Amém, gente? Isso é maravilhoso. Nós, através da ceia, somos reconhecidos espiritualmente como partes integrantes do corpo de Cristo. Você é conhecido, olha, você faz parte do corpo. Pois há 2 ordenanças, escuta, meu irmão, há 2 ordenanças dadas por Jesus para que estejamos agregados ao corpo, ou seja, à igreja, ao corpo da igreja. Jesus, ele deixou 2 ordenanças. E quais são essas 2 ordenanças? A primeira dela, o batismo é uma ordenança para eu estar integrado no corpo de Cristo.
E o que significa o batismo? É a aliança, é o pacto pelo qual eu entro na igreja. Eu entro no corpo. Opa, eu preciso me batizar para eu entrar, fazer parte do corpo. Como eu entro para o corpo? Através dessa ordenança que Jesus nos deixou. Até aí tudo bem? Segunda, é a ceia do Senhor. Pela qual, por que nós tomamos a ceia do Senhor? Por que participamos da ceia do Senhor? Por que era tão importante? Por que era tão vital na vida do corpo? Eu permaneço a cada celebração. Quando todo mês eu participo da ceia, eu estou falando, eu quero renovar minha aliança, eu renovo o meu pacto de estar aqui, de estar trabalhando, de me dedicar ao Senhor. As duas ordenanças. E aí, meu irmão, eu falo assim para você, isso é tão fácil de fazer? Sim ou não? E por que as pessoas não fazem? Quando eu trabalhava de segurança, e às vezes eu saía da Barra da Tijuca, 7 horas da noite, eu vinha agoniado no ônibus, no 854, aquela maravilha, lotado, sovaco em cima de você, e aquele negócio todo ali, meu irmão, cansado. E eu vinha doido para chegar na igreja, participar da ceia. Normalmente, quando chegava, já tinha... E porque não era fácil. Principalmente na época de verão, todo mundo vindo de praia, 7 horas da noite, meu irmão, já chegava aqui, em nome do Pai, da cabeceira. Eu falei, eu já fiquei 3 meses sem participar de ceia. 3, meu irmão, aquilo me agoniava. E eu ficava inconformado, Senhor. Eu falava para o Senhor, eu não aceito isso. Eu não aceito isso, Senhor. Eu quero, me fazia mal. Oba, amém, glória a Deus, aleluia. Isso aí, meu irmão, isso aí, vou lá para cima, para as crianças. E eu ficava inconformado, porque eu não participava da ceia. Tem gente, irmão, que fica indiferente. Hoje é ceia? Não, ainda não. Hoje o Big Brother tá bom. Vamos lá. Irmão. Eu tinha um montão de desculpa. Eu falei assim, não, hoje eu não vou. O Léo até me falou, pastor, vamos botar a ceia para outro dia. Pastor, eu falei, não. Vou não. Foi não. O Léo falou para mim, bom, a gente fica aí, descansa, fica tranquilo, pastor. A gente segura lá. Eu falei, não. Eu quero estar lá. Porque eu sei o peso que é, meu irmão, não participar da ceia do Senhor. A tristeza que é. E eu falei, eu quero estar aqui com os irmãos. Por que eu valorizo isso? Escuta isso, meu irmão e minha irmã. Quando o Senhor levou a minha mãe, foi no domingo também. Eu até falei a Gatilhinha, meu irmão, todo mundo quer morrer no mês que eu faço aniversário. Eu falei, sangue de Jesus. Meu sogro morreu no dia 21 de fevereiro. Minha mãe morreu no dia 12. Meu irmão morreu no dia 27. Eu falei, meu Deus, 12 meses. E o fevereiro é o menorzinho. Tem que morrer no fevereiro? Eu falei, amém. Vamos lá, vamos caminhar. É o meu presente? É. E aí, vamos embora. Aí eu fiquei, né, triste, chateado. Na cerimônia de cremação da minha mãe, né, lá tudinho. Viemos para casa e viemos comentando. Né? Não sei se eu vou no culto, estou cansado. É lá em Maravilha ainda. Chateado, triste, abatido. E a turma ia fazer o culto, eu falei, ó, faz isso. Léo na época ia pregar, eu falei, Léo, tu prega, a gente vai. E cheguei em casa, tomei um banho, tá me arrumando, eu falei, Tina, eu vou para a igreja. Vou para a igreja. Aí o pessoal me liga, pastora, eu falei com a pastora, não tem como fazer o culto aqui não. Por quê? O fio pegou fogo, tá sem luz, tá sem internet, sem nada. Eu falei, ih, meu Deus. E agora? Todo mundo está indo para aí. E a galera foi para onde? Para minha casa. Eu, querendo ou não, ia ter culto. Eu tenho que participar do culto. Eu falei, é bom. E a turma fez o culto lá em casa. E foi maravilhoso. Foi uma benção. Foi um refrigério para mim. Então, escuta, meu irmão. A gente fala, Senhor, muito obrigado. Porque Deus, ele sustenta a aliança dele. As alianças também sempre produzem crescimento e nivelamento, meu irmão. A aliança, ela produz não só crescer, mas ela produz nivelamento. Onde a parte, escuta isso, onde a parte menor é abençoada pela maior. Onde o mais fraco é fortalecido pelo mais forte. Ou seja, a gente olha assim, qual é os mais novos aqui hoje, assim, na igreja, já que o Nando e a Nilson de novo estão caminhando aí mais novos. Eles precisam ser abençoados pela gente.
Eles precisam ser fortalecidos pelos mais fortes. A gente caminhar com eles. Está entendendo isso? Tipo assim, um exemplo. Eu, o apóstolo Eduardo, nós e Jesus. Um caminho com o outro e um vai levando, ajudando o outro a caminhar e falar as coisas. Jesus, uma de dá essa palavra, dá essa direção, não faz isso. É caminhar. Numa aliança, irmão, ambas as partes são enriquecidas. Nunca uma só é abençoada. Nunca uma aliança, os dois são abençoados. E aí eu quero trazer 2 exemplos aqui para você. O marido, ele ama a esposa, protegendo e suprindo-a. Amém, maridos? Você vai amar de que maneira? De que maneira? Protegendo ela e suprindo. Eu sempre, quando namorei, você deve fazer isso também, os homens devem fazer isso também, né? Isso não é coisa só minha, não. Mas eu sempre, quando namorei Tininha, e a gente caminhava, quando assim, a beira da rua aqui, e a Tina, eu trocava, eu ficava na beira da rua e ela no canto. Sempre fiz isso. Você deve fazer isso também, proteger ela. Menina, tá todo mundo ali, porque deve fazer isso também. Eu também faço, né, meu amor? Você faz bem. Isso aí. Normal, não. Bom, você é um cavaleiro, você é um menino legal. Isso aí. Amém? E ela, a esposa, por sua vez, o ajuda em tudo que ele faz. E assim ambos conquistam mais. Amém? Primeiro exemplo. Segundo exemplo. O líder, esse que vos fala, né? Pastor, alimenta, instrui e protege seu discípulo. O discípulo, por sua vez, abraça a missão do líder. Amém? E o ajuda a cumpri-la, sendo ambos abençoados por isso. Escuta, meu irmão, entendeu? Amém? Posso ouvir um amém mais forte? Amém. Vocês são instruídos, recebem palavra. E de que maneira? Tô aí, pastor. Vê um terreno aí, orando pelo terreno. Vou lá no terreno. Vamos lá, pastor. Vai dar certo, vai dar bom, vamos embora. Deus vai fazer um milagre, vai. Escuta, meu irmão. Quem me colocou aqui, nesse altar? Quem me colocou? Foi a Raquel? O pastor fica lá em cima, vai lá, fica lá. Não. Foi o Mateus? Mateus, não, vou botar o pastor lá. Foi a Sheila, que tem 300 anos de maranata? Não. Foi o Léo? Não foi o diácono Léo. Quem me colocou aqui, meu irmão? Deus. Deus nos colocou aqui. Foi Ele que falou para eu ficar aqui. Ele que me chamou para fazer aqui. E meu irmão e minha irmã, escuta, em nome de Jesus, se você desonrar isso, você está desonrando a Deus. Se você quer, meu irmão, eu nunca, assim, eu quero honrar os meus líderes, sempre busquei obedecer, ser fiel ao meu, sempre, por quê? Eu sempre falei para os meus filhos, assim, eu sempre, aonde eu fui, graças a Deus, eu entrei pela porta da frente e saí pela porta da frente. Trabalho, igreja, até no pior momento meu que eu tive na Maranata, eu saí pela porta da frente, cabeça erguida, meu irmão. E aí, Tininha, é para nós, vambora, Tininha. Nós dois honramos a parada, é isso aí. Foi assim, meu irmão. Saímos abençoados na nossa antiga cobertura, porque honramos, porque não tinha argumento para falar da gente. A gente nunca deu argumento. Não, vocês estão falando. E todos tentou se levantar. Não, mas isso eu quebrei todos. Integridade, meu irmão. Eu sempre honrei o meu líder. Então, faça isso que você vai se dar bem. Amém? Uma aliança requer perseverança das partes no cumprimento dos seus deveres, para que os direitos sejam continuamente alcançados. Amém? Se os deveres deixarem de ser cumpridos, a aliança é quebrada e cessam os benefícios. Se você não honra isso, vai ser quebrado. Quando eu falei sobre proteger, o marido ele só protege a esposa, mas os filhos, meu irmão, é dever do homem prover a sua casa. A gente estava conversando com Davi, né? A gente foi almoçar na casa dele, meu filho, e aí ele estava falando, pai, eu lembro do tempo que eu fiquei desempregado e eu fazia meus salgados. Eu acordava cedo, fazia salgado, coxinha de galinha, fazia risole, pastel de forno, fazia bolo de banana, fazia várias coisas, quibe, né?
Meu quibe arrebenta, até hoje arrebenta. Botava na minha bolsa, 2 bolsas, e levava para o centro, pegava o S14, ali, S10, né? Ia para a cidade vender salgadinho lá da Bolsa de Valores, no lugar onde eu trabalhava. Fazia isso. Nos escritórios de corretoras de valores que eu conhecia, eu ia em vários. Eu falava para os caras, eu posso vender o salgado? Ele pode, Jonas, traz aí. E as pessoas compravam. Eu ia cedo, antes do almoço. Às vezes, eu vendia tudo, quase tudo. Às vezes, eu vinha da cidade aqui comendo coxinha de galinha, comendo quibe. Aí tinha que almoçar. Não, já almocei. Quase nada de quibe. Não vendi nada. Hoje o almoço e a janta vai ser quibe. Para as crianças, vamos comer quibe. Proteger, prover para minha família. Eu olhava assim, tem 3 bocas dependendo de mim lá, 3 vidas. Meu irmão, faca na caveira, vamos embora, vamos ralar, vamos trabalhar. Tininha me ajudava e vamos embora, a gente fazia. Uma aliança, como eu falei, ela requer perseverança. Amém? Para quê? Para que os deveres se cumpram. Para que os direitos sejam continuamente alcançados. Se os deveres deixarem de ser cumpridos, a aliança é quebrada. E cessam os benefícios. Exemplo, trazei todos os dízimos. Ou seja, janela do céu aberta e devorador repreendido. Meu irmão, às vezes o diabo está deitando e enrolando, está brincando com as pessoas. Mas a pessoa não é fiel nos seus dízimos, nas suas ofertas. Não é fiel. Como eu falei aqui, faz o pacto de sal e não honra o pacto de sal. Meu irmão, honra. Honra. Eu estou falando isso. Meu irmão, eu tenho muita propriedade para falar disso. E eu não me lindro para... Não, pessoal, não, porque a gente quando fez pacto de sal, a gente fez com um valor pequeno e foi aumentando. O nosso valor era tanto. Na vez de diminuir, a gente foi aumentando. E nossa oferta é a mesma coisa. E a gente foi aumentando. E a nossa vida foi avançando. E Deus ia abençoando a nossa vida. O texto de Gênesis, capítulo 17, nos mostra que a aliança feita por Deus com Abrão, primeiro o Senhor colocou os seus requisitos. Deus falou assim, Abrão, eu quero fazer uma aliança com você, mas eu tenho algumas... Tu quer? Topas? Manda aí, Senhor, manda aí. Desenrola o manto aí, Senhor. Fala comigo aí. Manda real. Aí Deus, tá bom. Versículo 1 ele, anda na minha presença, o Senhor falou. Abrão, anda na minha presença. Aonde? Em todos os lugares. No trânsito, no ônibus, no trabalho, na sua família, em todos os lugares. Ele está falando, anda na minha presença. O que significa isso? A comunhão e a intimidade com Deus. Ele está falando, se você fizer isso, você está tendo comunhão comigo, intimidade comigo. E aí ele fala ainda, anda na minha presença. Aí o Senhor fala ainda, outra coisa. Primeira bandeira fala, só isso? Aí o Senhor, não, tem outro negocinho aqui, eu quero desenrolar com você. Então manda, Senhor, ele, ser perfeito. Aí Abraão, caramba. Significa o exercício da fé, do amor e da obediência. O Léo pegou aqui na quarta-feira, ele enfatizou muito sobre obediência no final, na conclusão da palavra dele, sobre obediência. Ele falou, você precisa obedecer. Obedecer. Se conhecendo a verdade, pecamos deliberadamente, quebramos a aliança e perdemos a nossa intimidade com Deus. Irmão, muitas vezes você conhece e você vai e peca, meu irmão, e você perde a intimidade com o Senhor. Mas se nos santificarmos pelo constante exercício da fé em amor, o que estimula a fé? O amor. Por que você faz isso? Por amor. Por que você atua? Por que o pastor atura tanta coisa? Por amor. E eu falei, a minha fé é de assim, vou amar, crendo que o abestado, essa abestada que está me dando dor de cabeça, vai melhorar. Há 20 anos, 30 anos, ele faz com a cheira, vai melhorar. Um dia ela... E foi, está fluindo aí. Né? E aí quando a gente falava com ela, a cheira, é a mais antiga, né? A gente falava com ela, sabe o que ela fazia? Ela da nossa cara, brincadeira. Ela chorava. Eu falei, cheira. Aí eu pegava a mansa adolescente, né? Eu tenho uma mansa adolescente. Na canela dela, eu dava na canela. Não dava ou não dava? O porrete que eu tinha, toma. Ela, ai. Eu falei,
Devagar, mas dava na canela. Dela e dos outros que já lá. Minha filha, ela tinha 12 anos. 12 anos que ela tinha, que a gente começou a caminhar junto. A número 1 da Maranata é ela. Eu sou o segundo. Sheila é número... Caterina, quando ele fizer, número 1 da Sheila. Vai ser da Sheila. Por quê? Porque, meu irmão. Amém? Então, você vai fazer e ter esse coração. Mas se nós santificarmos pelo constante exercício da fé em amor, nós mantemos em comunhão e somos automaticamente alcançados pelo quê? Os benefícios da aliança, como promete Deuteronômio capítulo 28. Todas essas bênçãos virão e te alcançarão. As pessoas falam assim, aí dá uma palavra para o cara, meu irmão, todas essas bênçãos virão e te alcançarão. Mas, tá bom, legal, de boa, mas o que você tem que fazer antes? A sua parte você tem que fazer. Os teus deveres você tem que fazer. E se não fizer? Não vão vir. As bênçãos não vão vir, elas não vão te seguir, não vão. Virão, vai vir não. Vai vir a bênção? Vai vir não. Vai me alcançar? Vai não. Por quê? Porque você está desonrando a aliança. Você não é fiel à aliança. Meu irmão, Deus não determinou só deveres a Abraão, mas muitas bênçãos específicas, dos quais, meu irmão, dos quais nós somos herdeiros, como declara Gálatas, capítulo 29. E se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Lá atrás. Se vocês sois de Cristo, vocês são herdeiros de Abraão. Fartiei, multiplicarei, grande, o Senhor está falando. Escuta, meu irmão e minha irmã, tudo que Deus prometeu a Abraão é seu por direito de herança através de Cristo, é seu, é seu. E com base nisso, entenda que não há como a sua vida não ser bem-sucedida se você simplesmente cumprir a parte que te cabe na aliança. Porque as pessoas, minha vida não é bem-sucedida nessa área. Porque as pessoas, meu irmão, alguma coisa errada com você. O errado não é Deus, o errado é você. É você compreender. Graças. É mais ou menos assim. Entre as bênçãos decorrentes da aliança do Senhor com Abraão, estão algumas. Eu quero falar algumas aqui para vocês, para a gente ir para o final. Primeiro, te multiplicarei extraordinariamente. O Senhor falou, Abraão, se você honrar Igreja Maranata Church em Campo Grande, eu quero falar uma coisa com vocês, se você te multiplicarei extraordinariamente, vocês não irão apenas crescer, você irá se multiplicar de forma extraordinária. É isso que o Senhor está falando. Eu sou herdeiro disso, você é herdeiro disso. Segundo, será pai de numerosas nações. Seu sucesso será notório a todos. E por isso, muitos te pedirão cobertura, e todos que fizeram aliança com você também terão a bênção de serem numerosos. Escuta, meu irmão, o que eu quero dizer com isso? Você não vai pegar mais emprestado, você dá emprestado. Você nem vai emprestar, você vai dar. Terceiro, Abraão já não será o teu nome, Abrão, mas será Abraão. O que é isso? É mudança de identidade, é mudança de sorte. O Senhor, quando ele fez isso, ele falou, eu estou mudando a tua identidade. Abraão, eu estou mudando a tua sorte hoje. Ou seja, o que quer dizer isso? Abraão provavelmente vivia isso. Era um cara frustrado. Ele está falando, frustrado já não será mais o teu nome, mas realizado e feliz. O Senhor falou para ele. E o Senhor falou, endividado já não será mais o teu nome, mas próspero e abundante.
Estéril não será o teu nome, mas pai de multidões. Derrotado já não será o teu nome, mas mais que vencedor em todas as coisas. O Senhor está falando para ele. Tu crê nisso? Abraão creu. Nós somos herdeiros disso. E ele continua: far-te-ei fecundo extraordinariamente. Seu ventre e seu ministério serão fortes, abundantes de fontes abundantes de salvação. Amém, Daniel e Bárbara? Amém, Léo e Raquel? Serão fontes abundantes de salvação. Virão muitos jovens e adolescentes para a igreja através do Daniel e a Bárbara. Jovens doentes, cansados, tristes, decepcionados. E eles vão cuidar dessa turma. Muitos casais derrotados virão e vão ser salvos. E o Senhor continua: reis procederão de ti. Deus suscitará do seu ventre discípulos que serão ungidos para os lugares de governo. Meu irmão, daqui o Senhor vai levantar vereadores, prefeitos, deputados, senadores. Gente da corte maior, vai tirar o Alexandre de Moraes lá e botar alguém melhor. O André Mendonça da vida. Posso ouvir um amém? Uma misericórdia. Sexto, estabelecerei a minha aliança entre mim e ti, e a tua descendência, no decurso das suas gerações. Ele falou: ó, vai multiplicar. Sempre falei uma coisa para meus filhos, e sempre falei isso para meus discípulos também: vocês vão ser mais próximos, maiores que eu. Sempre declarei isso: vão ser melhores que eu. Vocês têm que ser, meu. Sempre você, não, Davi sempre fala: se eu for 10, não, você tem que ser maior, muito melhor. E você tem que ser mais próximo. Nossos filhos biológicos e espirituais serão santos, ungidos, benditos, prósperos e grandemente usados por Deus. E sétimo, dar-te-ei a tua descendência a terra das tuas peregrinações. A aliança nos trará a vitória total sobre os inimigos e, consequentemente, a posse da terra, meu irmão. Meu irmão, tudo isso que eu falei para você, vai se levantar inimigo? Vai, claro que vai. E que bom que se levante, meu irmão. Não, pastor, não precisa não. Precisa que a gente vai crescer. E aí, a gente vencendo esse inimigo, a gente está tomando posse da terra. Perdeu, mané. Vai falar para o Satanás. Perdeu, mané. Estou tomando posse disso aqui agora. Aqui agora é do Senhor. Outro dia eu fui embora daqui, subi aqui, um carrinho, com a viatura, liguei a sirene. Tinha um despacho imenso. Uma macumba grande. Sangue. Parei um pouquinho. Está amarrado, Senhor. Eu cancelo. Eu quebro toda a maldição. Esse lugar foi ungido, Senhor. Nada terá efeito de macumbaria, de feitiçaria aqui, em nome de Jesus. Fui embora. Falei: não aceito, Senhor. Esse lugar é nosso, é da igreja. Então daí falou para o cara: filho, tá fazendo aí uma parada? Deixa eu falar um negócio. Posso falar um negócio? Diga, licença. Faz aqui não. Por quê? Não vai arrumar efeito não. Aqui é do Senhor, meu filho. Faz aí não, vai para outro lugar. Aqui é do Senhor. Hein? Se quiser perder tempo aí, material, pode perder. Tu vê que o pessoal faz as macumbarias, aí bota a garrafa de quê? Noite de champanhe. Pitulinha. Pitulinha, meu filho, champanhe. Bota lá um Ballantine de 12 anos lá. White House, que fala, né? Um uísque, mas não bota nada. Pitula aí, meu filho. Toma aí uma pitulinha pra tu ficar legal, hein? Champanhe. Champanhe. Champanhe em Copacabana, na virada do ano, às vezes rolam lá. Eu tinha um amigo meu, um colega meu, que a gente ia na praia, quando
Final de ano, dia 1º era certo a gente ir pra praia, a turma. E tinha lá, tinha um cara que ele era muito doido, muito doido. Estutou uva, tudo, ele pegava e comia tudo. Bebia champanhe, ele ia aqui, ó, pai, mandava ver. Não, isso aqui é limpo, isso aqui é... Cara, tu é maluco, mandava ver. Armava gelo lá nos quiosques lá da vila, lá, bebia e mandava ver. Mas tu vai comer isso? Eu vou, mó fome. Eu falava assim, sangue do que o Senhor me livrou. Aí dormia no sol, quando eu acordava, ficava todo vermelho. Eu falei, joga esse pano aí. Eu falei, aí vai. Meu irmão, muitos inimigos tentam invadir e tomar hoje a terra de Israel. Tá vendo aí? O pessoal fica, não, Israel, tá lá. Meu irmão, eles aturam isso há décadas, há anos, há muito. Meu irmão, o que eles fazem pela turma deles lá, meu irmão, é uma coisa absurda. Você sabia que essa turma que vai para os árabes, essa turma que vai para Israel, eles são isentos de impostos? Israel não come imposto deles. Já faz um monte de coisa por eles, meu irmão. E a turma do Irã. Irã é o quê? É a antiga Pérsia, aquela turma lá. Meu irmão, demoniada, aquilo é tudo endemoniado. Os caras estão bombardeando Dubai. Que existe base. Meu irmão, o William Carreiro, estou falando com ele direto. Ontem ele me mandou um vídeo. Aqui, pastor, ó, o míssil caindo perto de onde ele está. Ele, falando com a Fernanda, vamos descer. E os dois desceram correndo. Falei, meu irmão, Deus te sustenta aí. Não está brabo. Mas a Israel, né, é guardada por uma aliança selada entre Deus e seu amigo Abraão. Eu todo dia quando acordo, eu já falei aqui, volto a repetir, eu faço a minha oração, agradeço a Deus, dou bom dia ao meu Deus, a Jesus e ao Espírito Santo e oro e abençoo Israel todo dia. E eu falo assim, Senhor, eu abençoo Israel, eu abençoo como pastor e como cidadão. Como ser humano, eu abençoo Israel. A nação de Israel e a cidade de Jerusalém. Seja abençoado, que a tua mão seja estendida. Abençoa o Rio de Janeiro, Brasil, Campo Grande. Abençoa tudo. Abençoa meus familiares, abençoa a igreja. Todo dia eu oro por vocês, todo dia. 4 horas da manhã, 3 horas da manhã, você sentiu um negócio assim, um friozinho. É eu que estou orando por você. Sentiu um frio descendo assim, é eu que estou orando por você. Todo dia. Vem abençoar-se. E concluindo. Deixa eu beber aqui uma água que fiquei nervoso. Se vivermos em aliança, ninguém roubará a nossa conquista, meu irmão. Deixa eu te perguntar algo. Você quer conquistar Campo Grande? Rua Moura, Poatá, Pré, ali. Vamos andar em aliança. Vamos viver em aliança. A aliança de milagres, escuta mesmo que a gente vai entrar agora, não é apenas uma estratégia para multiplicar a igreja local, meu irmão. Mas uma aliança para conquistarmos Campo Grande, o Rio de Janeiro, o Brasil e as nações, conforme a grande comissão do Senhor Jesus. Ele que deu. Jesus é que deu. Você fala, eu tenho aliança com Jesus. Então vai fazer a comissão. Vamos cumprir a comissão. E isso só será possível quando entendermos o valor desta aliança. E nos tornarmos discípulos comprometidos e aliançados com Deus. Com os nossos líderes. E com a missão de ir e fazer discípulos. Às vezes a gente começa a querer conquistar, a gente desiste, meu irmão. Fazer discípulo é trabalho. Meu irmão, escuta, investe numa pessoa aí. Só esse ano. Faz uma experiência. Convida, ora por ele, conversa. Só um ano, você vai ver só. A pessoa começa a vir, depois não vai vir mais, vai te dar uma volta, vai te enrolar. Vou lá, tô lá. Vou firme lá. Aí você vê, não. Aí você, putz, grilo. Mas você tem que continuar, mano. Orando por eles, se dedicando, alimentando. É isso, faz isso para tu ver. E no poder do Espírito Santo, nossos discípulos compreenderão e viverão o Espírito da aliança de Deus. Eu quero ter uma aliança. Escuta, meu irmão e minha irmã,
Você quer ser abençoado? Eu quero, pastor. Ande em aliança. Eu falei com uma pessoa, conversando com uma pessoa esses dias, eu falei, escuta, ele com algumas dificuldades no trabalho, eu falei, honre os seus chefes. Trabalhe, faça a tua parte, é para chegar às 9 horas, chega às 8h30, então. Seja o melhor. Faça o melhor. Ou Deus vai te promover lá dentro, ou Ele vai te tirar e vai te mandar para um outro lugar. Se não reconhecer o teu valor, o Senhor vai te tirar e vai te mandar para um outro lugar melhor. Porque é assim que Deus faz. Ah, é? Você não está dando meu valor que está aí, meu filho que está aí? Então vou tirar ele, bobão. Você vai perder, vou levar ele para outro lugar. E o Senhor faz isso. Pastor, não vê o meu valor, não vê o que eu estou fazendo, não vê. Se isso for uma verdade, eu vou te levar para outro lugar. Honre a aliança, honre o compromisso. Aqui parece que eu tenho que ficar empurrando a turma. Vai animal, faz lá, vai pegar jumento, pega aí, pô. Ih, pastor, deu um negócio aqui, né? Vai, meu irmão, vai pregar, você precisa pregar, desenvolver aí. Incentivo, eu quero que a turma desenvolva, porque eu quero ver gente, meu, pregando, sendo. Eu fico falando para vocês a verdade, estou falando a verdade, meu. Quarta-feira, quando eu sento aí assim, para ver os irmãos pregando aqui, como eu sou abençoado, eu falo, Senhor, que benção. Que benção. A Cintia ainda não foi, mas ela vai. Em nome de Jesus. Esse mês ela vai, aleluia, está lá escalada. Ela falou, pega uma hora, pega 30 minutos. Elisa chega aqui, Jesus te ama, ele salva, ele, amém. É que tá bagunçando a parada, né? Brincando. Aí assim te abre aqui, dá abertura na parada, dá uma palavra de introdução, uma palavra maravilhosa, né? Eu falei, meu Deus. Um dia ela falou aqui, eu quase aceitei Jesus de novo. Eu falei assim, eu quero aceitar Jesus de novo? Essa palavra aí. Então eu falei, minha filha, você está escondendo o jogo. Vamos perseverar em fazer a nossa parte, meu irmão. Deus certamente fará o dele. Pois o Senhor não mente jamais, e nenhum dos seus propósitos pode ser frustrado. Amém? Circunstância nenhuma, nada pode atrapalhar os propósitos de Deus. O que você está passando hoje, meu irmão, vai passar. E isso é fruto de uma aliança, de renovação de aliança. Você precisa renovar a tua aliança com o Senhor. Então vamos embora, Senhor, vamos embora. Tem que ir? Então vamos embora, Senhor. E Deus vai te abençoar. Fique de pé, vamos adorar o Senhor.